cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, que bom estarmos juntos no primeiro culto de 2021. Eita, alguns imaginavam, até havia uma brincadeira, né, que 2020 ia ter 13 meses, 14 meses. Mas 2020 acabou e estamos começando mais um ano e quero estar orando, agradecendo a Deus. Não estamos começando o ano da mesma maneira que terminamos, através de cultos virtuais, tá? Nós aqui da IBVM continuaremos virtualmente e possivelmente só iremos retornar depois da vacinação, depois que todos pudermos estar juntos, tá, irmãos? Antes disso não pretendemos voltar mesmo. Mas quero agradecer a Deus, quero começar orando, agradecendo por tua presença, agradecendo a Deus por até aqui ter nos guardado, Senhor, ter nos protegido. E se você tiver algo para colocar na presença de Deus, coloque agora. Ore pela tua família, ore por tua vida, ore por seus queridos, amigos ou conhecidos e agradeça, acima de tudo, agradeça a Deus, porque eu acredito que você tem muito a agradecer, apesar das dificuldades, verdade? Vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, obrigado por esse primeiro culto do ano que estamos tendo, ó Deus. Senhor Jesus, dependemos e precisamos do Senhor como sempre, porque esse ano será um ano de dificuldades, de lutas, como qualquer outro, mas que acima de tudo possamos estar juntos do Senhor e na dependência do Senhor. Abençoe nossas famílias, abençoe nossas cidades, abençoe o nosso mundo nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê paz e que acima de tudo possamos lembrar que há um propósito nisso tudo.
e que devemos sempre estar trabalhando para a tua honra e tua glória. Abençoe, cure aqueles nossos irmãos que pedimos pela cura daqueles que estão precisando, Pai. Todavia, ser feita de acordo com a tua vontade. Dê paz ao coração daqueles que precisam, dê alegria, dê força e, acima de tudo, dê esperança. Renove as nossas forças, nossas esperanças, ó Pai. E esse culto é um presente nosso ao Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar aqui com alguns louvores, tá? Que Deus te fique conosco. Hoje a palavra vai ser bênção ao teu coração, nesse primeiro domingo de 2021. Quero agradecer a cada um aqui. Continue conosco, vamos adorar a Deus e logo mais voltamos com a palavra. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor.
falar para vocês o versículo 35, do 6 até o 7. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões são insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens como os animais. Foi isso, tchau! Olá, igreja! Hoje nós falaremos o versículo 1 João 5,20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus. Muito obrigada. Tchau! Tchau! Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, dessa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que só logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Maravilha! Depois desses louvores, vamos começar. E quero dar só um recado, tá? Os recadinhos de sempre. Tá aqui o número da conta da nossa igreja. Você, membro da IBVM, se quiser fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas, pode fazer ou por depósito ou através de transferências bancárias, tá? Como não estamos tendo culto presencial, pode fazer por aí. Tá bom? Vai ser bênção. Vocês sabem que nós temos nosso sonho, nossos projetos. E seja participante, investindo no reino de Deus. Esse ano foi um ano muito incrível, irmãos. Foi a igreja, através da ajuda, da contribuição de cada um de vocês, pudemos abençoar muitas pessoas. Foram entregues desde março. Nossa igreja, normalmente nós temos trabalho de social, de cesta básica, tantas outras coisas, né? Mas desde março foi incrível. Foram quase 200 cestas básicas entregues para o tamanho, para o porte da nossa igreja, uma bênção. Inclusive foram mais de 200 cestas, foram móveis, foram algumas pequenas reformas, reparos em casa de famílias que conseguimos. Pessoas precisavam de bujão de gás, consultas médicas, remédios, tantas outras coisas que apareceram por necessidade da nossa comunidade, não apenas dos membros da nossa igreja, mas da comunidade em geral. E tudo isso só é possível por causa da liberalidade de cada um de vocês, tá bom? Então quero agradecer e continuo contando com a ajuda de vocês, tá bom? Se você quiser nos ajudar nessa parte, ou financeiramente, ou até mesmo atrás de mão de obra, pastor, me disponha quando precisar de alguma. Por exemplo, se você de repente é um pedreiro, pastor, eu quero, se tiver uma casa, alguma coisa que eu possa ajudar, eu tenho um dia no mês, 2 dias no mês que eu queria ajudar, fale comigo. Você é eletricista? Pastor, eu sou eletricista, residencial, ótimo. Pastor, assim, conte alguma casa de alguém que precise, eu me disponho, 1 dia por mês, 2 dias por mês, eu quero fazer esse dia como uma oferta, um trabalho voluntário. Irmãos, voluntariado é o que move o mundo, tá? Independente da sua profissão, você quer nos ajudar? Fale comigo, porque vou te falar, tem trabalho, tá bom? Tem trabalho. Independente do que você faz, tem trabalho, mas é vontade de trabalhar, arregaçar as mangas e vamos que vamos, tá bom? Nós temos o lema do nosso projeto de judô Samurais de Cristo, que é: aquele que não vive para servir, não serve para viver. É muito bom, é um lema que os bombeiros utilizam e gostamos demais. Se você sabe fazer algo e você não ajuda o teu próximo, você não serve para viver, é inútil. O sentido da vida é poder ajudar o próximo. Então vem com a gente, vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas, tá bom? E quem quiser
ajudar com cestas básicas, contribuições, fale com o nosso irmão Lico, tá aí o número do contato dele também, fale com ele, tá? Lico, olha, eu queria ofertar essa parte para a parte social, eu queria dar uma cesta básica. Olha só, se de repente, gente, você é um profissional liberal também, tá? Nós já tivemos durante esse ano alguns profissionais liberais, advogados, que ajudaram com algumas famílias que precisavam e fizeram isso gratuitamente e foi bênção. Então, gente, se você é advogado, se você é uma dentista, se você é um médico, se você é um pediatra, se você é um veterinário, se você quiser ajudar, dispor a tua profissão em prol de ajudar o próximo, fale comigo também. Sempre temos pessoas que precisam, tá? Então é bênção, tudo é para a glória de Deus, tá ok? E mais um último lembrete, agora eu vou pegar 2 semanas de férias, tá bom? Mas pastor, a igreja nem tá funcionando, você vai pegar férias? Vou pegar férias, tá? Tem sido um tempo muito desgastante, é gostoso, mas desgastante porque todas as tecnologias, os atendimentos têm sido por WhatsApp, alguns presenciais quando necessário, claro, respeitando toda a parte de segurança, e é necessário ter esse período de descanso, tá bom? Então vou ter 2 semanas de férias. Às quintas-feiras nosso irmão Lico estará tendo os cultos lá na página do Facebook da nossa igreja, então toda quinta-feira às 19h30. Domingo não teremos culto, tá bom? Domingo. E aí, pastor, o que a gente faz? Vocês estão liberados para fazer visita nas igrejas dia domingo, tá? Mas visitas virtuais, não presenciais, tá bom? Vai lá, pode visitar a igreja que você quiser. Mas pastor, qual igreja que eu assisto, pastor? Você tem que ser maduro para reter o que é bom, tá bom? Você vai definir o que você vai ouvir, quem você vai assistir, tá? Tenha seu tempo de culto, no nosso horário de culto, domingo às 19 horas, vai lá. Tantas igrejas aí boas, tem muitas igrejas ruins também. E aí, pastor, você decide. É que nem o programa da Rede Globo, você decide, tá? Tenha maturidade para reter o que é bom, tenha maturidade para entender o que a palavra de Deus diz, tá? E seja abençoado. Daqui a 2 semanas estamos de volta e conto com você. Nossas células virtuais estão de férias, mas algumas estarão retornando já nessa primeira semana, na segunda semana. Se você quiser participar das células virtuais, entre em contato comigo, tá bom? Que temos as células virtuais das famílias, temos as células virtuais das mulheres também e dos adolescentes, tá? Mas a princípio, entre em contato comigo, aí eu vou jogando pro pessoal e depois, quando voltar, eles entrarão em contato com você, tá bom? Vai ser bênção também. Maravilha, ótimo. E vamos para a palavra de Deus. Esse primeiro culto desse ano, eu quero falar sobre o tema Construa um altar. Construa um altar. Sabe, irmãos, nós temos uma mística, né, que quando vira o ano parece que tudo vai mudar. Então alguns vestiram roupa amarela para puxar dinheiro. Não vai levantar cedo e não vai trabalhar não para ver se você não vai ficar rico. Alguns passaram de roupa vermelha para ter amor, paixão, para ver se namora, se casa, se desencalha alguma coisa. Enfim, alguns vestiram-se de branco, né, para ter paz. Mas tudo isso é misticismo, irmãos. Agora, eu estava até brincando com a Mari hoje, né? Coitada de Iemanjá, algumas praias ficaram fechadas, aí o povo não pôde dar os 7 pulinhos. Iemanjá ficou triste. E o que vai ser da vida dessas pessoas que não pularam ondas para Iemanjá? Deixa eu falar um segredo. Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma coisa. Fato é, nós somos muito místicos. Comer lentilha para dar boa sorte. Não pode comer porco, porque porco fuça, nem galinha, porque cisca para trás. Enfim, rapaz, o povo brasileiro é fantástico. Então nós somos cheios de misticismo. E misticismo à parte, já começa com o nosso mês de janeiro, né? O mês de janeiro, ele tem esse nome devido a um deus romano chamado Jano. Jano é um deus romano e ele tem um deus tem 2 faces, tá? Eu vou deixar até aqui a fotinho dele aqui para você ver essa coisinha linda aí. Jano, ele tinha 2 faces, uma face jovem
outra face mais velha, certo? Jano, ele é considerado guardião do reino celestial na mitologia romana, ou seja, é ele que tem um olhar para o passado e para o futuro. E por isso que a face velha é voltada para o passado e a face jovem é para o futuro. Então, há muitos anos atrás, quando foi instituído o mês de janeiro, o imperador que assim o colocou, ele deu esse nome em homenagem a Jano, porque é um novo ano. O velho ano passou, a face velha de Jano para lá e a face nova de Jano que começa. Misticismo, como se fosse algo novo, mas não. Alguns anos atrás eu dei um estudo na nossa igreja, que a turma tem algumas perguntas, né? Eu não vou entrar no mérito da questão porque é muito profundo. Quem quiser depois pode perguntar aí, a gente vai conversando. Mas até os nossos dias da semana, né? Sunday, o dia do sol, Monday, dia da lua, todos os dias da semana eles são em homenagem a deuses, homenagem a alguma mitologia, né? Então faz parte. O ser humano é místico, o ser humano tem a necessidade de ter algo místico. Porém, hoje eu quero trazer sobre altar. O ano está começando. E realmente o ano 2020 foi muito difícil para todos, e está sendo ainda, apesar de 2021. E foi um recomeço para muitos. Muitos tiveram perdas, perderam pessoas queridas, muitos perderam emprego, muitos perderam saúde, muitos perderam a sua saúde física ou a sua saúde emocional, certo? Tem pessoas que estão emocionalmente muito abaladas devido a tudo que viveu, essa quarentena, lockdown, essa pressão, esse medo, essa angústia. Algumas pessoas tiveram síndrome de pânico, né? Tantas pessoas, enfim, adquiriram tantos problemas, depressão, problemas emocionais durante esse tempo. Então algumas pessoas ficaram doenças mentais, doenças emocionais, doenças físicas, perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, ou pela Covid, ou por qualquer outro motivo. E foi um ano tão difícil, porque eu como pastor eu fiz alguns velórios. E mesmo que a pessoa não tivesse morrido de Covid, você não podia abraçar, não podia se despedir normalmente. Então, ou seja, tudo foi estranho. E eu queria ler uma história aqui bem conhecida de algo muito estranho também, de algo muito trágico, de algo muito traumático para aqueles que vivenciaram. Eu quero falar sobre o dilúvio, tá? Eu quero falar do texto que está em Gênesis capítulo 8. Todos conhecem, inclusive foi feito um filme, né, sobre Noé, um filme muito famoso aí que teve recentemente. Então a história de Noé é uma história muito conhecida, tanto para aqueles que conhecem a Bíblia quanto quem não conhece a Bíblia, que conhece, ouviu falar do dilúvio. Conta a Bíblia que houve um período na humanidade que a humanidade estava muito longe de Deus, distante de Deus, e Deus decidiu formatar. Vou formatar, vamos recomeçar do zero. Fez um backup. Qual que era o backup? Pegou Noé, pegou sua família, falou: o pendrive foi a arca. Vocês vão aqui para a arca e eu vou liquidar tudo, Noé. Entra você e sua família e vamos recomeçar tudo do zero. E assim foi. Noé durante muitos anos construindo a sua arca e levou alguns animais, tanto puro quanto impuro, levou alimento. Foi um tempo muito difícil. Aí você fala assim: poxa, pastor, mas pelo menos Noé foi salvo. Sim, Noé foi salvo. E eu quero ler esse texto com você. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Do versículo 18 ao 20, diz assim: Saiu Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram da arca, tá? E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Até aí. Meus irmãos, gostaria que eu já preguei uns tempo atrás sobre essa parte de dilúvio, que eu gosto muito dessa história, né? Noé ficou cerca de 1 ano e 17, quase 1 ano e 1 mês dentro da arca.
1 ano e 1 mês. Vocês têm noção do que é isso? Nós estamos desde março com essa ideia de pandemia, certo? Estamos para completar 1 ano. Mas apesar de lockdown, de fechamento, a gente tem uma certa liberdade. Você pode sair, você pode... Tem gente que nem está respeitando, na verdade. Mas você tem uma liberdade. Imagina você ficar 1 ano e 1 mês dentro de uma arca. 1 ano e 1 mês, trancado num lugar, com seus filhos, suas noras, sua esposa, e com um monte de animais, um monte de trabalho. Você tinha que estar na arca limpando o cocô dos animais, aquele cheiro de xixi de animais, e alimentação, e o sol não entra em toda a arca, aquilo fica úmido, o cheiro muito forte, chuva, a chuva já deixa a pessoa, já é constatado, né, que cidades onde tem pouca incidência de sol, o índice de depressão é muito enorme. Então imagine você dentro de uma arca durante tanto tempo de chuva, foram vários meses só chovendo. E aí aqui você vários dias de chuva e a arca não podia ser aberta, então você lá dentro sem ver o sol, só ouvindo barulho de chuva, aquele barulho de animais, aquele cheiro ruim, aquele convivendo, isso é terrível. O que é pior, a Bíblia diz que quando Noé e sua família entrou na arca, Deus fechou a arca por fora, Deus fechou. Agora você imagina a chuva vindo, a água subindo, as pessoas gritando, e Noé teve parentes que morreram. Noé teve os irmãos dele que morreram afogados, já parou para pensar nisso? Noé teve irmãos, teve primos, teve cunhados, teve sobrinhos, teve amigos que morreram afogados. Aí você fala, mas ele foi salvo. Sim, ele foi salvo, mas não foi algo tão bom. Porque eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nós estamos no período da arca. Aí você fala assim, puxa pastor, graças a Deus chegamos até 2021. Sim, vencemos esse ano. Mas muitos, infelizmente, durante esse tempo, perderam seus queridos. Assim como Noé. Noé perdeu seus irmãos, perdeu seu sobrinho, perdeu seus amigos no dilúvio. E nessa época de pandemia, algumas pessoas perderam pai, irmãos, ou por Covid ou por qualquer outro motivo, mas perderam. Não puderam se despedir da maneira que gostariam. Algumas pessoas perderam seus empregos, perderam sua saúde, ou seja, apesar de estarmos vivos, houveram perdas. Assim como Noé saiu da arca com a sua família, mas saíram vitoriosos, mas com gosto de derrota. Porque por mais que eles celebrassem ou estivessem felizes pelo fato de estarem vivos, quando eles saíram da arca, você tem a ideia, quem vivenciou uma enchente, quem já passou por uma enchente, sabe um pouquinho, tem noção de um pouquinho do que Noé vislumbrou. Porque imagina Noé, depois de cerca de um ano onde o mundo estava completo de água, as águas secaram, quando ele sai, a lama que estava sobre a terra, corpos espalhados de animais e de pessoas, um cheiro muito ruim. Ô pastor, mas do jeito que o senhor fala assim, era algo terrível. Sim, foi terrível. Porque irmãos, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. A salvação de Noé causou, apesar de ele ter sido salvo, pessoas foram mortas também. Ele saiu vitorioso, mas algo dentro dele também trazia tristeza, e é assim conosco. É assim conosco. Tolo do homem, tola a mulher que acha que na vida é só vitória. Esse papo não cola, irmãos. Nós temos que aprender a lidar com perdas. A pessoa que não sabe lidar com perdas, ou a pessoa que não está preparado para lidar com perdas na vida, vai se frustrar muito. Faz parte da vida. E Noé saiu da arca, depois de um ano dentro da arca, e ele se deparou com um mundo transformado, ele se deparou com um mundo destruído. Ele se deparou com um mundo ao qual ele ia ter que reconstruir com sua família. Mas sabe o que é interessante? Que apesar de tudo isso, de toda essa bagunça, a Bíblia fala que Noé levantou um altar e adorou a Deus. E é isso que eu quero pedir para nós nesse ano 2021.
Talvez você fale, poxa pastor, eu não tenho o que comemorar, eu perdi meu esposo, eu perdi meus filhos, eu perdi uma mãe, eu perdi papai, eu perdi muitos amigos, pastor. Pastor, eu perdi o meu emprego, pastor. Pastor, eu me divorciei agora nessa pandemia, perdi minha família. O desafio que eu faço para nós esse ano é independente da perca que você tenha tido. Independente do que, assim como o dilúvio levou coisas da vida de Noé, talvez esse tempo de pandemia levou coisas da sua vida. Mas se você hoje, em 2021, você desce dessa arca, assim como Noé desceu depois que as águas baixaram, se você está vivo, levante um altar, adore a Deus, celebre a Deus. E Noé teve que aprender a lidar com um novo mundo ao qual esperava ele. Irmãos, todo recomeço requer trabalho. Todo recomeço requer luta. Todo recomeço requer vontade de vencer. E eu não sei o que a vida te levou. Eu não sei o que ficou para trás em 2020. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não adianta olhar para trás. Olhe para frente. Noé se deparou com um mundo totalmente destruído e teve que trabalhar para reconstruir. Talvez você olhe para a sua vida agora e você vê uma vida destruída, você vê uma vida onde é só lama, assim como o mesmo mundo que Noé viu quando ele saiu da arca. Talvez teu mundo hoje seja você, sua família, os seus filhos, assim como Noé, sem mais ninguém por perto. Ou talvez seja só você e tua esposa, ou só você sozinho. Mas se você está vivo em 2021, se até aqui o Senhor te guardou, o Senhor te livrou, o Senhor te abençoou, independente do que aconteceu em 2020, erga um altar na tua vida e adore a Deus. Porque o que eu aprendo com Noé, que sempre tem coisas boas a agradecer a Deus. E sempre tem situações difíceis que devemos aprender a superar. Porque se eu olhar para a vida de Noé, eu posso falar assim, Noé tinha mais motivos para não adorar a Deus. Como assim, pastor? Ele estava vivo, mas eu volto a te dizer, ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele perdeu o mundo. E há pessoas hoje, talvez pessoas que estejam me ouvindo, que também perderam pai, perderam mãe, perderam irmãos, perderam emprego, e talvez você hoje esteja revoltado com Deus e não queira nem saber de Deus. Vocês observam como que para Noé foi difícil erguer aquele altar e mesmo assim, apesar de tudo, agradecer a Deus? Porque o fato de sobreviver a um dilúvio não significou talvez na vida de Noé ser plenamente feliz porque ele perdeu coisas. O fato de você estar vivo em 2021, de eu estar vivo em 2021, não significa que talvez não deixamos coisas ou pessoas para trás em 2020 que amamos e que gostaríamos que estivesse conosco. Mas a gente tem que aprender a lidar com perdas. Sem dúvida, Noé ele queria ter amigos com ele, Noé queria ter seus parentes com ele, Noé queria ter outras pessoas com ele ali, mas não tinha. Tinha ele, sua esposa, seus filhos e nora. Pronto. 8 pessoas. Ele levantou um altar e adorou a Deus. Temos que aprender a lidar com perdas. E toda perda, nós temos 2 decisões. Ou viver olhando para trás e se entristecendo, ou fazer como Noé, olhar o mundo destruído ao seu lado e trabalhar para reconstruir. O que você perdeu em 2020? O que a vida tirou de você? Sua família? Sua esposa te abandonou? Teu esposo te abandonou? Recomeça a tua vida. Talvez lute para reconquistar de novo sua esposa, seu esposo. Mas pastor, não teve mais jeito. Recomeça a tua vida. Levante o altar, adore a Deus por aquilo que foi tirado de você. E nessa lama que você encontra, reconheça a tua pequenez,
Busque a dependência de Deus e reconstrua a tua vida. O que você deixou em 2020? O trabalho? Foi mandado embora e está começando 2021 desempregado? Regace as mangas e corra atrás. Corra atrás. Reinvente-se. Recomece. Trabalhe duro. Talvez a oportunidade de começar uma nova profissão. Mas eu sei de uma coisa, não adianta ficar parado, chorando. Não adianta. Não adianta. Noé desceu da arca e eu acho que foi traumatizante o que ele viu, gente. Em algumas questões da vida eu sou um pouco pessimista. Pessimista no sentido de eu gosto de olhar para o lado ruim das coisas. Porque a gente romantiza demais. É lindo ver que Noé sobreviveu, mas observe, tenta imaginar o ambiente que ele viu. Aquela destruição. Mas ele teve que trabalhar, ele teve que recomeçar. Então temos que recomeçar. Alguns têm muito a celebrar esse ano. Mas fato é que todos nós, nesse tempo de Covid, nesse 2020, nesse nosso dilúvio que tivemos, e o mundo está tendo ainda, inclusive, o mundo ainda está vivendo. Estamos perdendo coisas. Estamos perdendo pessoas. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que Noé ficou durante muito tempo construindo a arca. A Bíblia diz que Noé ficou durante muito tempo dando oportunidade para que seus amigos, para que sua família, outras pessoas estivessem com ele na arca. E assim não aconteceu. Então isso é mais uma coisa que eu aprendo na história de Noé. Aproveite as pessoas quando estão perto. Aproveite as pessoas quando estão ao seu lado. Trabalhe junto, abrace, é o que a gente sempre fala. Quem poderia imaginar que algumas pessoas que talvez zombavam de Noé não estariam vivos depois que passasse o dilúvio? Quantas pessoas que antes de começar esse tempo do Covid conviveram conosco e de repente, devido a essa doença, hoje não estão vivas? Não é verdade? Por isso, aproveite hoje. Aproveite quem está do teu lado. Viva! Quando nós olhamos para a morte, nós valorizamos mais a vida. Sabe qual é o grande problema de nós, seres humanos? É que às vezes a gente acha que somos eternos. A gente não imagina que vai morrer. Mas meu irmão, minha irmã, quando a gente sabe que vamos lidar com a morte, a gente aproveita o dia. Então olhar para a morte não deve nos trazer um sentimento ruim, não. Mas quando nós entendemos que somos limitados, quando eu entendo que eu posso morrer amanhã ou depois de amanhã, quando eu entendo que as pessoas que eu amo podem de repente não estarem vivas, então quanto mais tempo eu tenho com elas, eu quero curtir. Eu gosto de dar risada, você ficar junto, brincar, aproveitar. Não sei quanto tempo estaremos juntos. Noé teve um tempo com as pessoas, mas muitos seus amigos não estiveram com ele depois do dilúvio. Sabe, hoje vivemos esse dilúvio chamado Covid. Mas meus irmãos, fato é que o mundo é um constante dilúvio. O mundo é repleto de perdas. Faz parte da vida do ser humano. Eu não sei o que 2020 levou de você. Talvez hoje, em 2021, você não tenha muita coisa a celebrar ou agradecer, mas eu volto a dizer, erga um altar mesmo assim. Adore a Deus, apesar de tudo. Pastor, não dá, pastor. Não dá, é difícil. O senhor não sabe o que eu passei. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem passado. Poxa vida, mas eu sei que Noé passou por coisa muito pior do que qualquer ser humano hoje passa. Porque talvez você perdeu o seu pai, sua mãe, mas seus amigos estão aí, seu filho está aí do seu lado, os amigos do seu filho estão aí, seu trabalho está aí, o mundo está aqui. Você tem noção do que aconteceu um dilúvio e só sobreviver você e mais 7 pessoas da sua família?
E você olhar para o mundo e não ver mais nada, não ver seus amigos, não ver a tua igreja, não ver o teu trabalho, não ver o lugar que você joga bola, não ver nada, tudo destruído. E mesmo assim você levantar um altar e adorar a Deus, Noé nos ensina uma grande lição. Noé nos ensina que, apesar da salvação, sempre há perdas. Então, se nós estamos vivos em 2021, se olhamos para trás em 2020, nós vemos que tivemos algumas perdas. Mas que, apesar delas, vamos adorar, vamos levantar um altar, vamos agradecer a Deus. E eu não quero dizer que 2021 vai ser, eu acho uma bobeira isso. É o ano da vitória, isso é besteira, gente. Isso é besteira. Todo ano tem conquista e tem perda. Aprenda a conviver com as percas. Aprenda a lidar com o luto. Porque quando nós sabemos que as pessoas ao nosso lado são mortais, eu vou valorizar o tempo com elas. Quando eu entendo que o meu trabalho, talvez eu possa ser mandado embora daqui a um momento ou outro, eu vou me programar financeiramente, eu não vou fazer loucura, eu não vou me endividar, porque eu não sei quanto tempo eu vou trabalhar se eu não tenho um trabalho, entende? A gente não sabe. Então seja sábio. Seja sábio o lugar onde você está. Se você tem um trabalho, tem uma profissão, administre a seus recursos financeiros de uma maneira como se você fosse ser mandado embora. Deixa eu te deixar uma pergunta. Talvez você esteja empregado hoje, amém, glória a Deus. E se você perder o seu emprego? Como que você vai viver? As dívidas que você tem poderiam ser sanadas? Ou se você for mandado embora, a sua casa cai, seu mundo desaba? Repense. Trabalhe pensando que você vai ser mandado embora um dia. Talvez esse dia nunca chegue e você venha se aposentar. Glória a Deus por isso, mas trabalhe pensando que você vai ser mandado embora. Quando você pensa assim, você tem mais cuidado com a sua vida financeira. Infelizmente, muitos de nós, inclusive eu já fiz isso muitas vezes. Eu trabalhei no banco, no Bradesco, durante alguns anos. E quando eu fui mandado embora, minha vida, me arrebentei, gente. Muita dívida. Dívida com cartão de crédito, dívida com cheque. Eu me lembro que eu resgatei, eu devo ter até hoje aqui, quase 70 cheques sem fundo. Isso lá em 2004. Quase 70 cheques sem fundo. Eu levei anos para pagar minha dívida no cartão de crédito. Até hoje eu só tenho conta de poupança, eu não tenho conta corrente, só tenho conta poupança, não quero conta corrente. Nós temos um cartão de crédito que a gente usa, que é da Riachuelo ainda, que deu pra gente, a gente administra ele, mas a Mari é mais organizada financeiramente do que eu. Mas hoje, dizer que nós temos muito, não temos o suficiente. Mas se hoje nos depararmos com... Se a IBVM me mandar embora hoje, não temos muito lugar para ir, mas também não tem tanta dívida. Pense, quando nós pensamos que o trabalho que nós temos pode um dia ser tomado de nós, assim como o dilúvio levou, a gente administra melhor nossos recursos. Quando nós entendemos que as pessoas que estão ao nosso lado um dia podem ser tomadas de nós, um dia Deus pode tirar elas de nós, nós aproveitamos melhor cada tempo. Depois fica a saudade, mas não fica aquele sentimento de poderia ter aproveitado. Por isso que eu falo, aprenda a lidar com a perca. Aprenda a esperar dilúvios. 2020 nos trouxe um grande dilúvio. Nós não sabemos quanto tempo vai durar o dilúvio de Noé. Noé ficou 1 ano e 1 mês mais ou menos dentro da arca. 1 ano e 1 mês. Foi muito tempo. E nós não sabemos quanto tempo vai durar isso tudo. Mas que tenha certeza, depois que sairmos e que acabar esse Covid, virão outros problemas, virão outros dilúvios na vida, virão outras coisas no mundo, ou na sua família, ou na nossa vida.
Mas independente de tudo, adore a Deus. Levante um altar. Mesmo que 2020 talvez aos seus olhos não tenha sido nada bom, levante o altar agora, no dia nesse primeiro culto de 2021, adore a Deus. Celebre a Deus. Não olhe para as percas. Olhe para as partes positivas. Se Noé olhasse para tudo que ele tinha perdido, tudo que ele tinha deixado para trás, irmãos, ele não conseguiria levantar o altar a Deus. Mas apesar de tudo que ele perdeu, ele estava vivo. Sua esposa estava viva e seus filhos estavam vivos. Suas noras estavam vivas. Mas seu pai, sua mãe, não sei se eram vivos, mas não os tinha. Noé tinha irmãos, morreram todos. Noé tinha sobrinhos, tinha primos, tinha amigos que ele amava, todos tinham morrido. Noé tinha um mundo que foi destruído. Mas apesar de tudo, ele levantou o altar. Então que em 2021 nós não esperemos adorar a Deus apenas quando tudo for favorável a nós. Mas independente da situação, perdendo ou ganhando, levante altar, adore a Deus e mostre à tua família que devemos adorar a Deus independente da situação. Que Deus nos abençoe muito durante esse ano 2021, irmãos. Assim como Noé saiu da arca e viu um mundo destruído e teve muito trabalho para reconstruir, nós também, muitos estão reconstruindo sua vida, muitas empresas fecharam, muitas pessoas foram mandadas embora, muitas famílias foram destruídas ou famílias estão em processo de destruição e precisa de muito trabalho agora por parte do pai, do esposo, da esposa, dos filhos para reconstruir essa família. Empresas estão na lama, profissionais estão na lama, famílias estão na lama porque o dilúvio veio. Mas agora é hora de levantar um altar, agradecer a Deus e trabalhar. Trabalhe, reconquiste tudo aquilo que o ano 2020 levou. Sua empresa faliu? Trabalhe, peça a direção de Deus e regaça as mangas. Mas antes de tudo, adore a Deus. Senhor, obrigado, porque apesar de eu ter perdido a minha empresa, estou vivo, tenho saúde. Agradeço. Senhor, obrigado, porque apesar de eu ter sido mandado embora em 2020, eu tenho saúde, eu vou correr atrás, trabalho, amém. Senhor, muito obrigado, apesar da minha família ter se desestruturado, eu quero trabalhar, eu quero reconquistar, eu quero restaurar minha família. Trabalhe, mas levante o altar, agradeça a Deus. Irmãos, nós temos muito a agradecer, apesar das perdas. Levante um altar, adore a Deus e que 2021 seja o ano da reconstrução, do trabalho, de tirar a lama de tudo e criar um novo mundo. E virão momentos difíceis, virão mais percas, mas virão mais bênçãos. Vamos aprender a lidar com tudo isso. Que Deus te abençoe e acima de tudo, eu quero te dizer que neste mundo vai ser assim. Mas eu tenho esperança no que a Bíblia diz, que o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, e o que não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou a todos aqueles que o amam. Isso está lá no céu. E aí eu tenho essa esperança de que este mundo é um grande dilúvio. Este mundo é um grande dilúvio. Eu estou na arca de Deus aqui neste mundo. Mas haverá um dia em que a minha arca vai pousar. Haverá um dia em que eu irei fechar os olhos para esse mundo. E aí eu estarei saindo deste mundo. Estarei entrando no mundo, no paraíso eterno de Deus. E ali vai ser bênção, porque ali eu não tenho nada para fazer. Ali não é um mundo a ser reconstruído. Ali é um mundo a ser usufruído. Ali não é um mundo onde haverá desgraça e tristeza. Ali é um mundo onde haverá adoração e alegria. Porque aí verei Deus face a face. O conhecerei assim como eu sou conhecido dele. Estarei junto aos meus irmãos. E olha que bênção. Se você já entregou a tua vida a Cristo, e se algum dos seus queridos que partiram durante o ano passado também eram servos de Deus, filhos de Deus,
você vai rever eles lá. Se alguém que faleceu era um filho de Deus, está lá no paraíso. Se você não é um filho de Deus, se você não entregou a tua vida a Cristo, olha que bênção, que baita oportunidade, entrega a tua vida a Cristo. Deixa Deus transformar a tua vida. E um dia quando você morrer, você vai rever toda essa galera lá no céu. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo, não é céu, é inferno. Eu não sei quem que você vai querer ver. Eu quero ver aqueles que vão para o céu. E essa é a minha esperança, e é isso que eu creio, e por isso que eu adoro esse Deus. Eu levanto o altar na minha casa, levante o altar a Deus no teu lar. Apesar de tudo, celebre, adore a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, que ano difícil que tivemos em 2020, e eu não sei o que o ano 2021 nos espera. Mas eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que apesar das dificuldades, de toda a bagunça que o mundo está, o Senhor está conosco. O que devemos fazer é trabalhar, é arregaçar as mangas e trabalhar. Nos ajude, nos capacite. Tenha misericórdia das nossas vidas. Muitas pessoas, ó Pai, perderam pessoas queridas, familiares, perderam seus empregos, perderam sua família durante o ano de 2020, estão destruídos, mas Pai, que eles consigam levantar um altar ao Senhor mesmo assim, e consigam lutar para reconstruir tudo aquilo que foi tomado deles. Restaure a vida emocional, restaure a vida espiritual, restaure a vida familiar, ó Pai, tenha misericórdia, nos abençoe, e nos dê um ano guardado, protegido, Senhor, que só assim conseguiremos superar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Um beijo. Quinta-feira, irmão Lico, às 19h30, na página do Facebook da nossa Igreja Batista na Vila Muniz. Durante 2 semanas estarei de férias. A nossa irmã Valnice, que é a minha primeira vice aqui da nossa igreja, estará no meu lugar. Então, se você tiver algum BO, pode procurar a Valnice, tá bom? E de preferência, procure agora, enquanto eu estou de férias. Aí ela se vira, quando eu voltar já não tem nada para resolver, tá bom? Vai ser benção. Precisar conversar, orar, pode procurar ela, nossos irmãos da igreja, pessoal, benção, estão à disposição. E caso também queira trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem, tá bom? Estamos à disposição. Vamos estar aqui por Cajati City, não vamos viajar não. Amo vocês, feliz ano 2021, que a gente possa continuar junto. E depois que tudo isso terminar, já sabe, se você quiser nos fazer uma visita lá na IBVM, será uma alegria te receber lá. Se você quiser fazer parte da família IBVM, fale comigo, tá bom? Alguns já têm participado, foi muito legal. Algumas famílias começaram a fazer parte da IBVM agora, nessa época da pandemia, virtualmente, já são integrados, já fazem parte de nós. Então, se for esse seu caso também, venha participar conosco, venha fazer parte dessa família, tá bom? Vai ser um prazer, uma alegria. Deus abençoe, ótima semana, fique com Deus e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Beijo.